Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje iremos fazer a nossa leitura no livro de Marcos 7, nome bonito, né? E que o Espírito Santo de Deus venha, nós convidamos Ele para que esteja aqui, aonde que esse vídeo chegar, para nos dar sabedoria, discernimento, entendimento, cura, libertação, exortação dessa palavra. E que em nome de Jesus Cristo, que tudo que não provém do Senhor, que seja anulado e cancelado em nome de Jesus. Todo engano, tudo que não seja para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá. Shalom Adonai, né? Quem já viu alguns vídeos, esse é o momento de fazer o joinha aí no canal, no YouTube aí, no vídeo, para que possa chegar às outras pessoas, outros irmãos, outros abençoados também, né? Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Então nós vamos falar de tradição e contaminação nessa parte. A outra, a mulher Ciro-fenícia. O outro, a cura de um surdo e gago. Surdo e gago. Engraçado, né? Normalmente o surdo, às vezes ele não fala, né? Tem algumas situações, porque ele não aprendeu, né, a falar, né? Interessante. Então, esse vai ser o nosso estudo hoje, para a glória de Deus. Então, vamos lá. 7. Marcos 7. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Então, foram reunir lá. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Então, está ali o fariseu, que são os críticos de plantão, que querem ser perfeccionistas, querem ser críticos, né? Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição? Essa palavra tradição aqui é complexa. A tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhe, vamos parar aqui, para que estava implicando coisas de lavar a mão para comer, né? Tem hora que a gente fica dessa forma aqui, né? Fica caçando cabelo e ovo, né? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso aqui é interessante. Tem gente que às vezes tem uma vozinha muito mansa, mas o coração é bruto. E às vezes a pessoa tem uma voz, né, meio coisa, e o coração é manso. Ou a pessoa pode ter a voz mansa, coração, né, mas muitas situações a gente engana, mas Deus sabe do coração de cada um, né?
E em vão me adoram, ensinando doutrinas, palavra aqui de novo, que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus, para guardar a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Então, nós não estamos falando de doutrina, nós estamos nem de tradição, nós estamos falando aqui até de lei de Deus, para honrar o pai e a mãe, né? E qual que é a punição para quem maldisser, né? Pode ser que algumas tradições e algumas doutrinas até adotem isso, né? Ou outras tradições já se perderam de não cumprir isso aqui. Mas, no original, vamos dizer assim, que a lei de Deus, isso aqui não pode mudar. Entenderam aí agora? Então vamos lá. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim em Corbã, isto é, oferta para o Senhor, então os dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitisse, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouve-me, todos, e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. O que sai do homem, gente? Aonde que é o músculo do homem que mais sai coisa? A língua, né? A boca, a língua do homem. A língua, ela pode abençoar e amaldiçoar. A língua que pode condenar o corpo, né? Também, né? Porque o que você vai falar. Por isso que o coração, às vezes ele está lá, às vezes a pessoa não falou, mas o coração, às vezes, ele está com aquela mensagem lá, né? Então, por isso que, de certa forma, tem um engano, né? Que é a palavra em contradição do que está no coração. E as atitudes também revelam, né? Muita coisa. Caso aí a gente sempre está pensando com relação a isso, né? Coração bom, se está tendo atitude bom e se está falando coisa boa. Se está só falando coisa boa, mas está tendo atitude ruim e o coração, às vezes, na hora do perdão, agora a coisa está ruim. Então, nós temos que alinhar algumas coisas. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhe disse, assim vós também não entendeis? Não compreendei que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Por que não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? Escuso é você sabe aonde que começa o órgão na boca e termina, né? O sistema digestivo, né? Então esse escuso aqui, ele começa na boca e o escuso, vamos falar assim. Por que não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem, tá vendo o que eu estou falando lá em cima?
Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Quais são os maus desígnios? A prostituição, os frutos, os homicídios, os adultérios. Os frutos aqui são os frutos da carne, né, que fala. A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, nós entendemos aqui, aonde que está o teu coração, não é assim? Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Nós estamos aprendendo aqui. Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios. Então, os maus desígnios começam no coração. Se você tiver um coração bom, todo o seu corpo também vai ficar bom, né? A língua, ela pode falar coisas que não estão no coração, que aí entra o racional da pessoa ou o irracional, né? Que às vezes pode estar falando bobagem. Mas ali o segredo de tudo está no coração, não é nem na cabeça, é no coração. Aqui não está falando de cérebro, né? Aqui está falando do coração e a boca do homem. Aí assim, você está guardado aqui. Aí você vai pensar se você vai mudar o coração, não vai, ou se você vai transmitir aquilo que está no seu coração, ou você vai fazer de outra forma. Então, por isso que nós temos que ter a mente de Cristo, para que nós possamos mudar o coração com a graça de Cristo e transbordar através das nossas atitudes e da nossa boca, da nossa língua, bênção e não maldição. A Bíblia fala que de uma boca não pode sair bênção e maldição, né? Não pode jorrar um esgoto e não pode jogar uma água limpa. Então, tem um mistério aqui, né? A mulher Ciro Fenícia. Você já ouviu falar nessa mulher, Ciro Fenícia? Eu não estou lembrado não, para falar a verdade para vocês. Mas nós vamos conhecê-la agora, tá bom? Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, então entraram numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se. Parece que Jesus andava meio assim, tinha hora que ele não tinha sossego, né? Tinha que andar escondido e tudo. E é interessante, vou continuar aqui, mas só fazer uma observação. É interessante que, no caso dele, as pessoas nessa situação aqui estavam indo para receber milagre. Porém, também a Bíblia fala que então ele era perseguido por uma coisa boa, né? E depois ele foi perseguido para ser condenado, né? Então, nesse início agora, você vê que nós, cristãos, também estamos passando por uma fase dessa. Estamos mudando de fase, como diz o outro. Nós fomos, às vezes, perseguidos por coisa boa, muita gente queria, né, saber da palavra de Deus e tudo, e agora nós estamos começando a ficar perseguidos para ser condenado pelos homens, pelos hipócritas, pelas doutrinas humanas, pela tradição humana. Porque a tradição humana e a doutrina humana, ela não está condizente, né, algumas leis, alguma situação, com a situação de Deus, com a lei de Deus, com a graça de Deus. Certo? Por quê? A maioria das pessoas estão com o coração, olha, com prostituição, com desígnios, né, com mal desígnios, com os furtos, com homicídios, com adultérios, com avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Não é assim?
Então, hoje, a tradição humana, por ser pecadora, por afastar de Deus muitas coisas, fica sem graça e com esse tipo de coração. Por isso que a gente fala que tem que transformar a vida, transformar o coração. Tem que lavar, purificar com o sangue de Jesus. Amém? Por que o sangue? O sangue não é vida, né? Então, aonde que bombeia o sangue? No coração. Então, se Jesus é vida e o coração ele bombeia, você tem que jogar vida no coração para ele bombear, para ele purificar. Por isso que é como se fosse lavando. Pega o sangue de Jesus, vai lavando seu coração, você vai lavar remido em nome de Jesus. Aí o seu coração vai tirando a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, por causa do sangue de Jesus. Interessante, né, a gente falar assim umas coisas. Mas vamos continuar no Ciro Fenício aqui. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa, gente, criança possessa, filhinha, né, de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Observação. Não sei se vocês viram que muitas vezes aqui nos outros capítulos, quando Jesus chegava, os espíritos imundos chegavam até ele e prostrava e falava com ele. Nós temos que ter discernimento e sabedoria de, às vezes, aonde que nós estamos indo, por quem que nós estamos sendo recebidos. Certo? Porque, às vezes, você está achando que você está sendo recebido de uma forma, de cortejo, né? Assim, de educação, e, às vezes, você pode estar sendo recebido com pessoas que estão com espírito imundo, então perde discernimento. Abra visão nisso aí. Vocês entenderam? Essa mulher era grega, de origem Ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Então o pessoal lá estava mais adiantado que nós, né? Porque eles não tinham Bíblia, mas tinha uma lei que eles seguiam, de certa forma, uma tradição, que a lei antes estava mais próxima dessa, em alguns casos, e sabia discernir a questão espiritual, né? Então, não era porque a menina tinha problema psicológico, que tinha problema disso, problema daquilo. Eu vou falar sobre isso aqui no final, tá? De um detalhe que eu observei hoje, esses dias. Que Deus me deu uma visão do negócio interessante para vocês, para nós todos, tá? Que somos um pouco diferente de tudo, por causa do sangue de Jesus e por causa de umas situações comportamentais, porque nós já viemos com plus. Essa geração nossa, ela já veio com plus. Final eu vou contar para vocês. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Uma palavra. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Não estava nem lá, hein? Estava em outro lugar. Vê que a oração, quando a gente está aqui, né, você aí orando por mim, como é que ela tem efeito no mundo espiritual? É um quântico, né, que as pessoas às vezes não conhecem. Existe uma situação quântica entre o corpo, a alma e o espírito. Né? O espírito está onde? Nós estamos aqui no corpo que você está vendo. Onde você está vendo meu espírito? Você está vendo minha alma? Então tem outra dimensão do negócio desse aí, né? O céu, a gente olha aqui, tem um céu, mas tem outros tipos de céu. Então vamos continuar. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças.
Então lhe disse: por causa dessas palavras pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio deixara. Tá bem? Vamos lá. A cura de um surdo e gago. De novo, se retirou das terras de Tiró e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago. Não foi um surdo e um gago. A pessoa era surda e gaga, ok? E lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Então eles queriam que Jesus fizesse do jeito deles, né? Suplicavam para que impusesse as mãos. Você viu que tem hora que a gente quer que Jesus faça um milagre do nosso jeito. Ele fala, ele, em cima da mesa, da menina lá, ele fala, mencionou, ela já estava curada, o outro só tinha que trocar nas vestes, o outro uma palavra, aquele quer que ainda põe a mão, né? Mas Jesus tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos dos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. Depois, né? Deve ter sido assim, não é? Vocês acham que foi assim? Pegou a língua dele e fez assim. Agora a gente pega aqui e passa a página. A saliva de Jesus era tremenda, hein? Se tivesse um copo dele aqui pra gente encostar na gente agora, hein? Nossa, estava bruto, tudo curado, tudo, né? Ia ser benção, mas nós temos a palavra dele, né? A fé. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Olha, nem ficou com dicção ruim não, já falou desembolado, como diz o ditado aí normal de hoje, né? Mas lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais comendava, tanto mais eles divulgavam. Ele fazia a inversão aqui, né? Não sei se era por coisa de desobediência ou se era uma estratégia, uma estratagema, né? Estratagema, igual José lá, o livro de José, ele teve uma estratagema, hein? Se vocês acham que eu estou falando errado a palavra estratagema, vocês procuram lá no capítulo 46 ou 47. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém? Então, gente, é interessante essa tática. Eu vou falar agora igual Jesus. Por favor. Ele não pediu favor não, né? Mas eu vou fazer uma estratégia de Jesus aqui nesse vídeo agora. Quem ficou até o final. Vou falar para vocês não passar esse vídeo para frente. Tá? Se vocês forem abençoados, vocês não passam esse vídeo para frente. Você viu que Jesus, quando ele falava para não fazer, o povo ia lá e fazia. Uma brincadeira, né, gente? Mas, glória a Deus por isso. Então vamos lá, na nossa conversa. Tem algumas situações que a gente começa a viver, que é uma fase de transição, por isso que quem fica até o final do vídeo, né, tem essas outras conversas nossas aqui. Então, por exemplo, há algumas gerações, né, teve algumas situações vamos lá, de tradição, de doutrina, né? Mas várias pessoas que às vezes que chamavam algumas situações psicológicas ou comportamentais, déficit de atenção e umas outras coisas aí,
né? As pessoas, pela tradição ou pela doutrina, vamos dizer, pelo costume, que elas fizeram? Muitas pessoas foram discriminadas com relação a isso. Na escola, no aprendizado, sofreram às vezes até castigos, porque o comportamento da pessoa era um pouco diferente. Mas esses dias eu estava vendo um psicólogo, eu não lembro o nome dele, senão eu ia falar o nome dele aqui, tá? Se eu falar alguma coisa que outra pessoa falou e eu não falar o nome, é porque tem hora que é para realmente evitar, para não constranger a pessoa, e tem hora porque eu não vou lembrar o nome da pessoa, certo? Mas se alguém quiser perguntar do vídeo, uma hora eu procuro e mando. E eu pensava nisso, porque eu sofri muito com relação a essa situação na escola, porque eu não tinha muita paciência de ficar esperando o professor explicar o tempo todo lá, eu já ia, e aí aquilo, como não tinha, assim, não tinha umas outras atividades, eu acabava desviando minha atenção às vezes para bagunça, vamos falar assim, né? Para ficar conversando com os outros, para ficar perturbando a aula, jogando papel, questão todo, fazendo arte, outros tipos de arte, e aí era um pouco condenado. Mas hoje, o que acontece? Muitas crianças ou muitas escolas já estão percebendo que aquelas pessoas que elas às vezes são um pouco diferentes das tradicionais, vamos falar assim, elas estão tendo outras habilidades, né? A gente sabe aí que tem vários artistas, músicos, compositores, pintores de quadro, né? Não vou ficar falando o nome deles aqui, porque senão pode ser que eu confunda. Vários físicos, né? Se vocês pegarem a história de Einstein aí, né? Eu gosto muito dessa... Foi por causa da área de engenharia, né? Que eu estudei um pouco. E outras áreas. Então você pega aí Picasso, né? Tem vários artistas aí, aqui que toca Beethoven, né? Agora eu estou lembrando assim, que toca piano. Se vocês pegarem a história deles, eles sofreram muito com relação à educação tradicional e o talento deles, e o dom deles. Vamos falar assim, porque nós estamos falando aqui com Deus, então é dom que vem de Deus, porque não sabe como. Então, vamos lá. O desvio de atenção, que muitas vezes até medica as pessoas, que elas ficam até meio dopadas, né? Que é a coisa toda, psiquiatra, algumas coisas aí, não estou falando mal desse pessoal, não. Já tem uma nova tendência de algumas pessoas que estão fazendo observações fora do tradicional e fora de algumas doutrinas, certo? Porque tem muita coisa que hoje a gente aprendeu e depois a gente vai ver que aquilo ali não era daquele jeito, porque a tradição foi errada, mas aqui na Bíblia ela revela, né? Então, eles começaram a observar que aquela pessoa que tem o déficit de atenção, não é que ela tem déficit de atenção, ela já veio como um super-herói, vamos chamar assim, com superpoderes. Henrique, você está ficando meio louco, né? Ao seu coração aqui, eu falei, louco é diferente de loucura, tá? Mas vamos lá. Doido é diferente de doideira, né? Doidura. Mas, como assim? Porque olha para você ver, o que é que uma pessoa que tem déficit de atenção, ela faz? Às vezes ela está lendo aqui, ela vai, escuta um barulho ali, ela vai e muda para lá. Aí ela vai, está fazendo um outro negócio, ela tem dificuldade de voltar. E todo mundo fala, nossa, mas você desvia. E aí a pessoa vai falando, né? Os espinhos vão falar assim, vão falando, e a pessoa só vai ficando para baixo. Por quê? Porque ela acha que ela tem um problema. Oh, meu Deus. Então eu vou falar para vocês que essa pessoa, eu tenho uma, inclusive, que trabalha comigo, que agora nós já
agora ela já conseguiu, ela estava igual que eu brinquei com ela esses dias, eu falei, você sabe aquele filme do super-herói, que ele voa e vai chegando todo assim, vai, né? Vamos supor que ele, no filme o cara vai salvar uma pessoa assim, né? Que é outra coisa também, vai resgatar, porque salvar é só Jesus, então ele vai resgatar uma pessoa num lugar, e aí o cara tá com um probleminha e sai quebrando tudo, porque ele não tinha controle daqueles poderes dele. E aí, nessa mesma linha de raciocínio, quando você começa a observar que a pessoa que eles falam que tem déficit de atenção, ela não tem déficit de atenção, ela tem superatenção. Aí você tá ficando, não tem problema você achar que eu estou biruta não, certo? Sabe por que ela tem superatenção? Porque olha só para você ver, se ela está escrevendo aqui um negócio e dá um barulhinho ali, ela desvia a atenção. Se alguém chama para ela, ela dá atenção. Então ela tem super atenção, porque ela dá atenção em tudo. Ela não tem déficit, ela tem super. Vocês entenderam? Agora, se ela conseguir pegar aquela super atenção que ela tem, e foi o que eu falei esses dias aqui com a pessoa que nós trabalhamos junto, o que eu falei com ela? Eu falei assim, olha, você sabe qual que é a jogada? Você pode fazer o seguinte, um checklist. Porque o difícil é o seguinte, às vezes a pessoa está fazendo uma coisa, aí aparece outra e ela voltar naquela que ela estava fazendo. Falou, ó, começa a fazer um checklist, porque aí você vai ter a atenção, a sua super atenção de voltar onde você estava, ou conferir. E começa a potencializar isso para você ver. Então, essa geração agora, nós vamos ter que começar a analisar, ver de outra forma, algumas diferenciações comportamentais que pela sociedade é tida com uma coisa ou outra. Eu estou falando para a gente observar. E tentar verificar que aquilo ali, talvez nós não estamos preparados para aquele tipo de evolução humana. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Vocês estão achando que eu estou ficando aí lá de Genezaré? Ou que eu estou vindo lá de... Como é que é o nome da cidade da dona aqui? Fenícia. Ciro Fenícia. Não, né? Então não vou estender muito. Se tiver algum comentário sobre isso aí, vocês podem fazer. Mas vamos começar a observar isso. Você que tem um filho que está talvez diagnosticado com essa situação, começa a ver diferente, começa a ver para o outro lado, né? Por quê? Eu estou aprendendo uma coisa, gente, que, ó, se vocês leram aqui comigo e concordaram que demônio pega menino pequeno, grande, tudo, que existe, aí beleza. Vocês há de convir comigo o seguinte, o inimigo, sabe o que ele faz, que ele tenta fazer com a gente? Ele tenta, como ele tem conhecimento, ele não tem sabedoria, porque ele perdeu a sabedoria com Deus, certo? Então o que acontece? Como ele tem conhecimento do comportamento daquela pessoa que hoje é diagnosticada com aquilo, e sabe que ela tem superpoderes, que vai pegar um negócio desse numa Bíblia, vai pegar um negócio e vai fazer outras coisas, e vai atrapalhar talvez essa revelação, né? Esse trabalho da pessoa para começar a mudar, voltar na lei aqui, não só nas doutrinas e não só nas tradições humanas que é falha, ele vai começar a pegar e falar o seguinte, você tem problema, você tem problema. Aí a pessoa começa a ficar só rebaixada, e aí ele trava o potencial daquela pessoa. Então tudo que eu aprendi isso aqui, tá? No curso inclusive que eu estou fazendo aí, cara bacana, me deu uma... Opa, então isso aqui para mim não é problema. E agora eu já sei o que Deus está me usando. Então, por exemplo, se você tem um problema, dependendo da área que você tem um problema, é a área que Deus vai te usar. Ah, eu tenho a área que eu sou muito tímido. Pode saber o que você vai falar.
Ah, eu tenho área que eu sou muito, assim, né? Vocês vão falar de outras coisas. Você está entendendo? Ah, eu tenho problema muito no relacionamento. Deus vai te usar no relacionamento. Por quê? Porque à medida que porque ao invés de você ir contra o problema, nós seres humanos, né? O que a gente faz? A gente aceita o problema. Mas a partir do momento que a gente vê que o problema que colocam na gente, às vezes né, para poder, e nós não pedimos, às vezes, discernimento, sabedoria de Deus, ou não foi passado para nós esse ensinamento, essa verdade, para nos libertar, certo? Aí a gente começa, ao invés da gente entrar num nível que a gente tinha um potencial de crescimento, o inimigo ele inverte essa situação para a gente ficar lá caído. O elefante ele ensina ele a amarrar ele tem um exemplo que eles dão lá, ensina ele pequenininho a amarrar ele numa árvore, né, numa cerca lá, e ele está acostumado a ficar ali. Quando ele cresce, mesmo que o elefante é super inteligente, se você botar, igual no circo, nesse negócio, botar uma corda na perna dele ali, ele pode tirar a cerca do trem todo com a força dele, mas ele já foi doutrinado, aqui a palavra aqui, ó, desculpa aí molhar a boca, mas ele foi doutrinado a achar que ele não tinha força. Certo? Vocês entenderam agora? Então, nós temos várias situações em nossas vidas que nós precisamos tirar esse bloqueio, pedir direção de Deus, discernimento de Deus, para que possa abrir nossos ouvidos, abrir os nossos lábios, tirar, né, que igual está aqui, gagueira, surdo, tirar o que for errado, parar de ficar escutando fariseu, parar de ficar crítico, falar, nossa, mas seu cabelo está feio, nossa, seu cabelo está feio. Às vezes o cabelo da pessoa é o cabelo que vai fazer o sucesso aí para voar. Entendeu? Porque falou, meu cabelo é enrolado assim, porque quando eu vou, ele não cai no meu olho por causa disso. Porque senão, se eu tiver, Deus é tão perfeito, porque se eu voasse, o meu cabelo ia cair no olho e aí ia atrapalhar. Então Deus já me fez, porque o meu poder é de voar. Por isso que eu não posso ter cabelo no olho, meu cabelo é desse jeito. Não é porque meu cabelo é ruim, não. Você entendeu o que eu estou querendo? Assim, estou falando de uma forma assim, meio do dia a dia, brincando e tudo. Ah, mas é porque você é assim. Ah, aí. Tá certo? Tem coisa que a gente pode melhorar. Mas a questão comportamental e a questão psicológica, nós temos que começar a abrir o nosso entendimento disso, começar a ver de outra forma, porque nós podemos, às vezes, ao invés de você estar com filhos em casa, que você acha que é problema, você acha que está com, né, que vai ser difícil, se você enxergar de outra forma, pedir sabedoria de Deus, você tem um super-herói na sua casa, que Deus te deu, de várias formas. Amém? Glória a Deus. É mistério mesmo, né? Diferente. Um abraço para todos. Deus abençoe e que nós possamos continuar, né, de forma assim espontânea, de forma de um bate-papo. Nem todo, né? Tem hora que eu tento colocar uns vídeos menores e não consigo. Até hoje eu estava conversando, quando eu comecei a ler o livro lá de Salmo, eu li rapidinho tudo, mas não foi da vontade de Deus de fazer isso. E olha, gente, que tem dia que eu gravo 4 vídeos. Então assim, tem dia que eu tô, como tem um pastor que ele usava a palavra assim, bagaceira, que dá um desgaste muito grande. É impressionante, vocês não sabem aqui, vocês estão me vendo aqui, mas a batalha que tem por trás para eu estar aqui é só meu Jeová Jireh, é só meu Jesus aqui que sabe, é só Ele que sabe do meu coração de eu estar aqui também. Né? Isso aqui tá bom demais para mim,
porque eu estou aprendendo, eu estou tendo gente para conversar, coisa de Deus, sem, como diz o outro, sem doutrina e sem tradição, né? Sem querer ter alguma coisa assim em troca, no caso de... vocês entendem, né? Não precisa de eu falar mais não. Vamos continuar daqui a pouco, mas, aqueles que estão tendo dificuldade de acompanhar o ritmo, vai no seu ritmo. Se der para você assistir um, você assiste. Se der para você assistir dois, você assiste. Se der 3, 4, 5, 6, vai do jeito. Por isso que eu não estou fazendo ainda ao vivo, que é o tal da live, mas eu vou fazer no momento certo, né? Que Deus tocar no coração, eu que tudo. Por quê? Porque aí você fica livre, fica aí gravado aí, graças a Deus. E aí na hora que você puder, de madrugada, de noite, de tarde, no ônibus, está esperando uma pessoa aí que está demorando, você vai aproveitando e vai lá escutar, né? Então, você é livre, você já é livre, eu sou livre, pela graça de Deus você é livre, em nome de Jesus. Então você faz o horário seu, no tempo seu, no dia que você quiser, na hora que você quiser, amém? Beijão para vocês, tá, gente?